A condição mais importante para o desenvolvimento da inteligência é a organização do saber. Se você quer aprender alguma coisa nova, você precisa começar organizando e hierarquizando os fatos de acordo com o nível de importância deles. Não dá para aprender no caos, é preciso que exista uma ordem e organização. Sem isso, nosso raciocínio e desenvolvimento não funcionam. Diferenciar o importante do irrelevante é o ato inicial da inteligência. Por exemplo, na escola, quando você vai aprender a calcular o volume de uma esfera, você não começa pela fórmula volume é igual a 4 terços vezes πr ao quadrado. Primeiro você aprende o básico da geometria plana, aprende que a fórmula da área de um círculo é πr ao quadrado. Mas antes de aprender o básico da geometria plana, você aprende a somar, a multiplicar e a dividir, que é o básico da matemática. E sem isso você não aprende o resto. Agora vamos supor que você não sabe nada de matemática e eu queira que você aprenda cálculo diferencial. Depois que você aprender tudo isso, sozinho, sem internet, sem livros e sem ajuda de ninguém, eu quero que você descubra tudo a respeito da matemática sozinho. E quando você terminar, eu quero que você organize tudo em um livro. Claro, você também teria que aprender sozinho o que é senso de hierarquia e ordem para então conseguir fazer o seu livro, né? E com certeza no meio da sua jornada você também vai descobrir coisas inúteis e coisas úteis. E eu quero que você repasse para o seu livro apenas as coisas que você perceber que são úteis. Ok, sabemos que isso é loucura e se uma sociedade inteira dependesse disso, ela estaria fadada ao fracasso. Nem mesmo em milhares de anos você conseguiria fazer tudo isso sozinho. Tá onde que eu quero chegar? Bem, é para isso que serve a cultura. Ela nos entrega de mão beijada os fatos essenciais para o desenvolvimento de uma sociedade e inteligência. A cultura serve para isso. Ao longo da história, nós vamos descartando o irrelevante do essencial. E as próximas gerações vão se apropriando disso e replicando as coisas boas para contribuir com o avanço da sociedade e da cultura. O essencial ganha destaque e o inútil é descartado. O inútil não recebe tanta atenção. Ou seja, a cultura nos entrega de mão beijada tudo isso para que a gente não tenha que fazer tudo do zero sozinhos. Isso seria burrice. A única coisa que precisamos fazer é replicar o que for bom e útil. E, claro, com o tempo, certas coisas vão sendo descartadas, isso é normal. A sociedade vai evoluindo. Por outro lado, em um país onde as pessoas não valorizam a cultura, você não enxerga ordem e hierarquização dos fatos, você enxerga apenas o caos prevalecendo. O útil e o inútil existem, só que o inútil existe em grande quantidade. O caos ele predomina. Você anda nas ruas e não tem noção do que faz parte da sua cultura, da sua raiz e da história do seu país, pois foi tudo destruído. Você não consegue se situar em um mapa histórico. Você olha para os lados e não sabe onde começa ou termina alguma coisa. É tudo grudado, tudo confuso. Você cresce sem saber que existe uma noção de hierarquia, ordem e grandeza. Isso não existe na mente de nós brasileiros. A gente não cresceu em um ambiente organizado. No nosso país, a hierarquia é mal vista. Na escola, a gente aprende que tudo e todos são iguais. Valorizamos políticas e culturas socialistas e comunistas. E, por exemplo, eu tive 2 professores, uma do 8º ano e o outro era do 9º ano, que comparavam Che Guevara com Jesus. Eles ficavam repetindo que o Che Guevara lutava pela igualdade das pessoas e que isso era bom. Mas qualquer pessoa com 2 neurônios sabe que isso é loucura. A gente deveria lutar pela equidade e não pela igualdade, pelo que é justo. Ninguém é igual a ninguém. Se você quer destruir uma sociedade, basta tirar o senso de identidade das pessoas e do local onde elas moram, e fazer elas acreditarem que são todas iguais e que isso é bom. A própria natureza e o universo nos mostra que a diversidade, que sem a diversidade nós não existiríamos. A maior força do ser humano é a identidade, é a primeira pessoa. E se você tirar isso dele, não vai restar mais nada. A sociedade para de evoluir, ela para no tempo. Uma coisa interessante para você nunca mais esquecer. Quando você entra numa livraria, você percebe que os livros mais importantes e essenciais estão sempre lá no mesmo lugar, normalmente no fundão. E são livros de maior importância. Vai se passar 20 anos e ainda vai ter os livros desses mesmos grandes autores lá.
Já na parte da frente da livraria costuma ficar os livros que estão na moda. Se você voltar para essa mesma livraria daqui 20 dias, pode ser que eles já nem estejam lá no mesmo lugar. O essencial eles mantêm e o irrelevante eles descartam, eles tiram. O mesmo vale para uma sociedade avançada, ela segue esse mesmo exemplo da livraria. Você mantém o essencial, testa coisas novas, se for ruim você descarta, se for bom você mantém. Ao andar em um país onde grande parte da sua população valoriza a sua cultura, você percebe uma organização e uma padronização das coisas e nas coisas, e isso se reflete até mesmo na arquitetura e na aparência do lugar. E não é à toa que os brasileiros amam viajar para a Europa, para países da América do Norte, porque qualquer ser humano normal gosta de ver coisas belas, gosta de ver coisas organizadas. Ele gosta de ordem. No Brasil, não. Há 20 anos atrás, o nosso país já estava começando a ficar muito feio e desorganizado. E hoje ele é mais feio ainda. Aqui a gente não descarta o irrelevante, a gente dá voz para ele. A gente mantém ele. Aprendemos nas escolas a não gostar das nossas raízes culturais. Ouvimos que os europeus brancos vieram para cá, invadiram nossas terras, mataram os nossos índios. Ok, isso aconteceu. Então, por causa disso, a gente vai descartar toda a nossa bagagem cultural que nos foi dada e começar do zero a construir o nosso país do nosso jeito? Sabe quanto tempo o Brasil vai demorar para evoluir se continuarmos assim? Milhares de anos. Precisamos valorizar as coisas boas que foi dada pra gente ao longo da criação da nossa história e não ter nojo dela e descartá-la. Em países desenvolvidos, as pessoas contam a história de seus países com orgulho. Aqui não. Nós orgulhamos da feiura estética, que é as nossas ruas, por exemplo, e desprezamos a ordem, a beleza e a hierarquia. Somos doutrinados a acreditar que o belo é relativo. Aprendemos que devemos nos orgulhar desse caos. É tipo aqueles jargões que certas ideologias enfiam na cabeça das pessoas. A favela venceu. Gente, não venceu não, a favela não tem nem saneamento básico. Olha, não devemos jamais ter vergonha de onde moramos e das nossas raízes. Devemos reconhecer isso para conseguir lutar pela melhoria da nossa cultura, sociedade e história. Enquanto a gente não reconhecer que tem algo de errado, isso nunca vai mudar ou melhorar. Pra gente vai estar sempre bom. Nós deveríamos descartar o desnecessário e manter o necessário, nos apropriarmos das coisas boas e úteis. Antigamente, valorizavam a nossa cultura, o Brasil era bonito, cuidavam do lugar onde moravam, não ficavam jogando lixo no chão, valorizavam as áreas verdes, cuidavam da arquitetura, não construíam muros para ganhar privacidade, e então as coisas começaram a inverter. Outro ponto interessante é que é muito comum a gente ouvir aqui no Brasil que a cultura é a música, mas não é. A música, ela é o resultado da cultura de um país. Quando você conhece a cultura de um país, você tem uma noção geral do que essa população valoriza e o que ela desvaloriza, qual é o ponto principal de interesse dela. O que foi descartado por ser desnecessário e o que foi mantido por ser útil. Por exemplo, antigamente a bossa nova era valorizada. E ainda é em países de primeiro mundo, os estrangeiros adoram. Hoje em dia valorizamos o funk. Antigamente as músicas que bombavam no Brasil tinham uma letra legal. Hoje em dia o que bomba é a letra que fala sobre traição, sofrimento, levar chifre. Eu não vou nem comentar sobre o que as letras de funk falam. Os vídeos que bombam no Brasil são vídeos de pessoas rebolando a bunda, de homens tratando as mulheres como objetos, vídeos de adulto mergulhando numa bandeira de Nutella enquanto imita uma foca, vídeo de uma mulher traindo o marido como mendigo, vídeo de político falando coisas imbecis. O útil e o essencial é descartado. Aqui as coisas funcionam ao avesso. E tudo isso é o reflexo da nossa cultura atual, a desvalorização da verdadeira cultura. Damos atenção e ouvidos para o que não é útil para o desenvolvimento e crescimento do nosso país, como por exemplo o pronome neutro, e ignoramos assuntos que fariam nosso país crescer. E se quisermos mudar isso, a gente tem que começar pela gente mesmo. A cultura nos entrega de mão beijada os fatos essenciais para o desenvolvimento de uma sociedade. Ela nos situa e conecta na realidade. E sem cultura, o Brasil nunca vai para frente.
E aí, vamos Brasil!